9433 não faz essa distinção, mas eu só gosto de fazer uma certa distinção entre os instrumentos de planejamento, de comando, controle e os instrumentos econômicos. Então, pode passar para o próximo. Então, o primeiro instrumento de planejamento que eu quero conversar é sobre os planos de recursos hídricos, que na Lei 9433 a gente tem 3 horizontes de planejamento. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, os planos estaduais de recursos hídricos e os planos de bacia hidrográfica. Claro que os planos de bacia hidrográfica são muito mais detalhados naquela região, um pouco menos os estados reúnem os planos de bacia, e o Plano Nacional é um plano que olha todo o país, quer dizer, ele é muito menos detalhado, ele é muito mais conceitual, mas ele tem, atualmente, o atual plano em vigor, ele tem metas específicas sobre para onde vão os recursos hídricos e a gestão onde vai a gestão dos recursos hídricos. Um outro instrumento de planejamento é o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, e depois o enquadramento de recursos hídricos em classes de uso preponderante. Então, pode passar, por favor. Estou falando só um pouquinho sobre o plano. No Plano Nacional, então, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, como a agência responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela participa da elaboração do plano, supervisiona a sua implementação, e quem aprova e acompanha a elaboração do plano é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, o plano atual ele foi aprovado em 2022, e o plano atual era para ter sido até a partir de 2020, mas por conta da pandemia ninguém tinha como se encontrar. Foi um trabalho imenso, né, dos ministérios, da sociedade civil, das entidades de técnicas, universidades. Eu tive a oportunidade de participar das reuniões, e a gente sai um anexo normativo e o plano de ação para os recursos hídricos no universo de 2022 a 2040. Esses 2 volumes estão disponíveis na internet. Eu acho assim muito interessante entrar na internet e olhar para ver como é que ele foi estruturado. Inclusive, eu não sei se no anexo normativo ou no plano de ação, eu não sei qual desses 2 volumes, que conta rapidamente o histórico de como ocorreu a governança para se chegar num acordo a respeito do conteúdo do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Então, outra coisa que eu ia sugerir para todo mundo aqui é o site dos comitês PCJ é muito bom, muito completo. De outros comitês também é muito bom. Nem todos, 100% dos comitês têm uns sites muito completos, mas se eu pudesse falar, tem um comitê que tem um site muito completo, que dá todas as deliberações, e a gente consegue vislumbrar, né, concretamente as decisões, é o site dos comitês PCJ. Eu falo isso porque a gente usa, né, como pesquisa, essas coisas. Pode passar, por favor. Bom, os planos estaduais de recursos hídricos é responsabilidade dos órgãos ou entidades estaduais, e eles são feitos de acordo com a legislação estadual. Por exemplo, no estado de São Paulo, o plano tem que ser votado por lei. Se a Assembleia Legislativa votar. Se a Assembleia Legislativa não votar, ele vira um plano. Até hoje, votaram 2 planos, 94 e 2016, não é isso? Mas, enfim, na maior parte dos outros, nos outros estados não é lei, e os planos nacionais, o Plano Nacional também não é lei, e os planos estaduais, eles contêm o quê? Mais ou mais, aproximadamente,
a soma daquilo que tem os diversos planos de bacia hidrográfica, né? Pode passar, por favor. E agora a gente chegou no plano de bacia hidrográfica. Então, é uma decisão técnica, uma decisão política, que é aprovação pelo Comitê de Bacia Hidrográfica de questões técnicas que vão estar inseridas dentro do plano de bacia hidrográfica, né? Mas a aprovação é no âmbito do comitê. O comitê, ele acompanha a execução do plano. Aquilo que a gente falou, acho que hoje de manhã, talvez, você vai contratar um plano, seja uma agência de bacia, seja o órgão gestor de recursos hídricos, você tem um termo de referência para você saber o que você vai fazer com esse, que plano que é esse que você quer. Aí esse termo de referência vai ser transformado num edital, numa minuta de contrato, processo licitatório, e aí alguém vai ganhar, vai assinar um contrato e começa a elaboração do plano. Sabe, você fala, mas se a gente não previu que era necessário uma determinada abordagem, você vai editar um contrato, estabelecendo lá, revendo o equilíbrio econômico do contrato, né? O equilíbrio econômico financeiro do contrato. Esses itenzinhos aí, eles são o conteúdo do artigo 7º da lei, que é o conteúdo mínimo de um plano. Então, o primeiro é o diagnóstico. É o diagnóstico da bacia. Que bacia é essa? O que tem aqui dentro? Várias questões técnicas que eu nem vou saber dizer, porque existem vários mapas no plano sobre qualidade da água, sobre sedimento, sobre uma série de questões, e a biodiversidade, a demografia, as atividades econômicas, os conflitos que existem ou que estão em risco de se instituir, o balanço hídrico da bacia. Então, é um estudo, ou ele sai do estritamente técnico, como, por exemplo, dizer qual é o balanço hídrico, até um pouco político, de saber assim, quais são os conflitos que vão surgir. Qual a possibilidade? Então, é um trabalho assim, multidisciplinar, e um trabalho, eu considero, acho que não é que eu considero, mas o plano é o instrumento que pauta toda a implementação dos outros instrumentos, né? O plano é porque é aquilo, se eu não conseguir planejar, então onde é que eu vou? Para que lado que eu vou? E por que eu vou? O plano dá o fundamento técnico das decisões futuras ao longo da sua vigência, tá? Então, o que a gente pode dizer? De toda essa lista, né? Metas de racionalização, quantidade, qualidade, medidas, programas e projetos com foco no resultado, né? Não adianta criar... Nós vamos deixar perda zero no saneamento, 100% pura água, não. O que é factível, o que é real, o que é lógico, né? O que não existe nos planos até hoje, pode ser que agora existe, eu não tenha visto, mas é a prioridade para as outorgas na bacia. O que é isso? Prioridade é o comitê, dentro do seu plano, dizer quais são os usos que devem ter prioridade, e essa prioridade definida vai servir, vai vincular, e eu não gosto de dizer que vai vincular diretamente, porque é muito complicado dizer isso, mas que vincularia a concessão ou não de licenças ambientais. Desculpa, a concessão ou não das outorgas de direito de uso de água. Tá, então, vamos ver. Essa bacia falou que a prioridade é o uso agrícola, vem uma indústria, vem a segunda, vem a terceira, falou, não, a gente não quer indústria aqui, a gente quer só uso agrícola. Funcionaria? Sim, mas não sei também. Por quê? Porque até hoje, nenhum plano de bacia hidrográfica, nem o PCJ, eu estou falando, é isso mesmo, né? Nem o plano do PCJ contém nenhuma consideração sobre esse tema. O que a gente percebe é o seguinte, é antecipar conflito sem necessidade. Então, talvez seja melhor o que vocês
o que no estado de São Paulo se pratica. Chama o comitê no momento de um licenciamento. Agora, eu só queria esclarecer bem, porque hoje de manhã a gente falou isso, e, sim, a competência para dar concessão é do órgão gestor, exercício de poder de polícia, manifestação do órgão ou entidade competente sobre uma solicitação de um empreendedor. Isso é a competência. Se o comitê é chamado, se vai ter algum movimento social contra isso, mesmo que o comitê se coloque contra, para ele levar em consideração, tem que ter uma justificativa técnica. Imagina-se que o comitê não vai se colocar contra só porque não quer. Quer dizer, claro que tem que ter toda uma justificativa técnica. A mesma coisa em relação às outorgas. O Sérgio estava falando que em Minas Gerais o comitê participa, mas não é que participa, isso que eu quero explicar. Assim, explicar não, mas só deixar bem claro. Ele não participa do ato de outorga no sentido de que a decisão seja do comitê. Não, a decisão nunca vai ser do comitê, nem para outorga, nem para licenciamento. Mas ele faz parte do processo, ele é consultado e tem que se basear em questões técnicas. Inclusive, na própria 9433, está claro ali que é o órgão outorgante que tem o poder de polícia para dar outorga, ele tem que se basear em uma série de critérios que tem que ser observar, critérios técnicos, por exemplo, quanto tem de quantidade de água, o que diz o plano, quer dizer, não é um ato impensado. E como o próprio Sérgio falou, não dá para fazer qualquer coisa, porque depois não tem água. Esse é o ponto, eu acho que a discricionariedade em relação à água, ela é um pouco curta, porque aonde tem escassez, ou mesmo que não haja escassez, onde tem poluição que coloque a população em risco, não dá para desconsiderar a questão técnica. Então, o político aí, eu acho que aí é uma questão política que fica um pouco restringida pela força do aspecto técnico. E depois, como é que eu vou justificar que aquela tomada de água num lugar onde a água era contaminada, sem a condição no local de fazer o tratamento, vai causar um problema de saúde pública? Ou, enfim, vai faltar água porque eu dei tanta outorga para a indústria que o município ficou sem água. Quem é que banca essa decisão, né? Isso aí entra, então, na questão, inclusive, de responsabilidade, improbidade administrativa, enfim, é outra... Então, o técnico pauta muito. Bom, diretrizes e critérios para cobrança, acho que já foi dito aqui. Propostas de áreas restritas de uso. Para mim, sempre foi áreas restritas ao uso do solo e não ao uso da água. Uma vez alguém conversou comigo e falou, não, mas é o uso da água. Eu falei, não me faz sentido, isso é restrição ao uso do solo. Na época eu fiz uma pesquisa, cheguei, é uso do solo. Na verdade, então é assim, o plano de bacia hidrográfica, ele não cria nenhuma área protegida. Ele só vai fazer uma proposta dizendo o seguinte, aquela área, por exemplo, água subterrânea, aquela área ali é uma área de recarga. E tem que estar perto ali de um lixão, que não deveria existir. O que o plano vai dizer? Aquela área tem que ser transformada, ou deveria ser transformada, num espaço protegido, que aqui no Brasil se rege pela Lei de Unidades de Conservação, a SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né, a Lei do SNUC, Lei 9985, que lá você tem todas as N categorias de unidade de conservação, de uso sustentável, de uso restrito, enfim. Mas o plano não vai criar absolutamente nada, ele só vai dizer, olha, no fundo, o que eu acho que poderia estar aqui, para deixar mais claro, é o seguinte, as áreas de alta fragilidade que merecem proteção mais especial, uma proteção específica. E aí, quem é que cria uma unidade de conservação? Depende, pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União.
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado pela União. Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, Estado. Parque da Cidade aqui de Brasília, municipal, tá? Então, quer dizer, não existe nenhuma possibilidade um plano de bacia instituir nada. Ele só vai falar, olha, presta atenção naquela área que há uma fragilidade, e essa fragilidade está causando, ou vai causar, ou pode vir a causar, risco ou dano aos recursos hídricos, tá? Então, essa é a leitura desse dispositivo. Pode passar para o próximo, por favor? Então, a gente já falou, né? Quer dizer, não é o comitê que contrata o plano, porque o comitê não tem personalidade jurídica. Quem contrata o plano? Onde tiver agência de bacia, é agência de bacia. Onde não tem agência de bacia, o órgão gestor de recursos hídricos, tá? E o comitê, então, ele não é o contratante, mas é ele que acompanha as câmaras técnicas, enfim, dependendo da formatação do comitê, as câmaras técnicas acompanham, ou a empresa que está formulando o plano vem, expõe sobre determinada matéria, o pessoal do comitê opina. Por isso que o pessoal do comitê também, não é que eu contratei alguma coisa que eu não sei, é o comitê que vai dizer o que tem que ser feito no plano, lá atrás, no termo de referência. E ali eu coloquei uma reflexão de que as reuniões de comitê deveriam ser feitas sempre na beira dos rios, nas margens dos rios. Porque, às vezes, a gente vê uma reunião de comitê, algumas pessoas tentando boicotar tanto a vontade de fazer acontecer a melhoria da qualidade, da quantidade de água, que se ela estivesse olhando o rio, talvez ela se sentisse constrangida de tentar fazer algumas propostas. Mas isso aí é opinião minha, tá? Professor, se me permite contar um caos lá de Piracicaba, né, Sérgio? Relacionado a isso. Reunião na margem. Tá. O Rui Brasil conta essa história. O Rui Brasil foi o primeiro secretário executivo lá do Paulista, do comitê, e foi coordenador de recursos hídricos por muito tempo no estado de São Paulo. Ele conta que para ter a decisão de distribuir o recurso do FEHIDRO os comitês de bacia, antes o recurso FEHIDRO era compensação financeira e vai para, como em outros estados, vai para o caixa e boa, né? O Rui organizou uma reunião lá no Engenho, no Rio Piracicaba, na época, 94, isso, o Rio fedia, né, ainda. E trouxe prefeitos de toda a região, do estado todo, e o secretário, na época, que era, na época, o Antônio Félix Domingues, foi aqui da ANA. E na época teve essa discussão na beira do rio e ali decidiram usar o recurso do FEHIDRO de fato para distribuição. Aí o Comitê PCJ pegou no primeiro ano, nos próximos anos foi distribuído para os outros comitês que já existiam, e isso incentivou, em 3 anos, os outros comitês do estado já se criarem. Então, funciona assim, é um caos lá de Piracicaba. Então, isso é Então, acho que eu não estou errada. Porque isso me ocorreu assistindo uma reunião, que eu não vou falar qual foi o comitê, mas assistindo uma reunião. Se essa pessoa estivesse na beira do rio, não ia ter coragem de fazer essa abordagem que fez. Mas, tudo bem.